pessoal, tudo bem? Giane Siqueira na área e hoje eu estou aqui com Emanuel. Vamos conhecer um pouco mais do Emanuel. Então vamos conhecer Emanuel. Emanuel, pode se apresentar para o público, por gentileza? Eu sou Emanuel, eu sou formado em Física pela Universidade de Passo Fundo e também tenho mestrado na área de Educação, trabalho com a parte de Educação. É isso aí, então, o Emanuel, ele é um nerd na realidade, ele não quis falar isso, mas ele é um nerd. E ele vai nos explicar um pouco mais dessas noias da física. Emanuel, explica para nós o porquê da física, o que te chamou a atenção em fazer essa formação? Na verdade, o caminho é um pouco longo e tortuoso, né? Sempre foi. Mas eu acredito que são as repetidas experiências que a gente tem no ensino médio, no ensino fundamental, com relação à natureza, com relação aos fenômenos naturais. Sim. É isso que acabou chamando a atenção. E claro, né, sempre tendo bons professores nessa área, química, física, matemática Porque é também. difícil aí, pessoal. E aí isso vai instigando, É vai motivando. Se a pessoa é um pouco curiosa, ela vai indo. Mas é diferente. Na verdade, tipo, qualquer professor de qualquer área, ele tem que ter um gingado especial. Né? Principalmente quando você trabalha com criança, que é muito curiosa, tem que ter uma maneira de fazer com que essa criança permaneça curiosa. Sim, né? Dificuldade. E parece que em si o povo, a parte de exatas é mais difícil. O porquê isso? Que parece que a exatas é mais difícil. Será que é esse contexto todo que a educação tem alguma deficiência? Ou o que acontece com essa parte? Olha, existem na verdade vários fatores, né? Isso aqui daria um vídeo de horas se fosse falar só disso, né? Um dia a gente vai falar mais sobre isso. Isso é mais minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal é que quando a gente é criança, a gente pergunta muito. A gente tem muito porquê. Né? E na ciência, o porquê, a pergunta é muito importante. Né? A pergunta é muito mais importante que a resposta. E com o passar do tempo, aquela educação mais tradicional, mais rígida, de não querer que a pessoa pergunte, de não incentivar tanto assim o questionamento, acabou tornando as pessoas um pouco mais duras com relação a isso. Então, a criança é um serzinho que ela pergunta o porquê. Né? E muitas vezes o adulto perde a paciência e vai podando ela aos poucos. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai... Não sei se se trauma é a palavra certa, mas ela vai ficando mais retraída. Né? Tanto que quando a gente trabalha com adolescente no ensino médio, eles têm vergonha de perguntar, que é o oposto da criança. Então, eu acho que assim, ó, no contexto de física, não falando de matemática ou de uma coisa mais global, mas no contexto da física, eu acho que isso é um fator muito importante. Sim. Né? Porque as crianças vão aos poucos tendo medo e elas não vão perguntando mais, elas vão perdendo esse poder de questionamento que é importante. Essa essência. Porque a curiosidade para um cientista ela é fundamental. Perfeito. Então, deixa eu fazer outra pergunta. E esse é um dos fatores, né? Como eu disse, tem várias coisas aí, mas você, como é formado na parte de física e tem um mestrado em educação, é mestre em educação, vamos dizer que o ensino tradicional, ele tem que ser, de certa forma, alternado para que isso, né? Como é que eu posso dizer isso? É que, na verdade, hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como as coisas estão aí, ela exige um pouco mais de flexibilidade no ensinar. Né? Então, aquela coisa assim, ó, tu pega uma criança hoje que com 5 anos ela mexe no YouTube, ela sabe, ela tem celular, ela tem smartphone, ela vê coisas na internet o tempo todo, ela está sujeita a um bombardeio de informações sempre. Então, assim, você querer que essa criança fique simplesmente lá parada ouvindo o que eu tenho para dizer, não vai funcionar. Não vai funcionar, entendeu? Essa criança não vai conseguir ficar parada ali te ouvindo. É diferente, é um outro contexto, por exemplo, se pegar, sei lá, a idade dos meus pais ou dos meus avós, onde o único centro de informação era a escola, era uma biblioteca, uma coisa assim. Então era diferente, o professor tinha um papel diferente. Então eu acho assim, a questão não é tanto o ensino tradicional ou moderno, ou ter que mudar tudo, jogar tudo no lixo. Não, mas a questão é de repensar realmente, né, o formato de ensino. O formato de ensino, como que hoje a sociedade está estruturada e que tipo de informação a sociedade precisa ter, que tipo de forma, né, que a criança se sinta à vontade também, ou a criança ou adolescente, que ela tenha essa
não é só a questão do conhecimento técnico, mas que ela também consiga ter esse prazer, né? E manter a curiosidade, né? Isso, Ativa, exato, manter a curiosidade, manter o espírito da pergunta, do questionamento. Exatamente. Porque eu, na minha experiência, claro, aqui de novo, uma opinião minha, não estou falando nada científico. Sim, bem subjetivo. Isso, Então. às vezes que eu notei que houve mais interesse e que a aula fluía melhor, era no momento que eles perguntavam alguma coisa, né? Uhum. Então, principalmente astronomia. Quando fala astronomia, para adolescente eles ficam loucos, eles te bombardeiam de perguntas. E aí a aula flui. Agora, quando tu começa assim, de uma forma mais engessada e tal, e você exige que seja daquela forma, tu já começa a ter problema de disciplina, tu começa a ter... ele desanima, né? É como você falou, vários fatores, né? Isso. Obviamente tem outras coisas que dá pra gente falar, a gente vai falar em outros vídeos, e até eu quero saber a questão do tempo, né? Essa história aí do Einstein, de nós voltar ao passado. E a velocidade da luz? Essa aí é uma viagem. Velocidade da luz. Essa aí é uma outra viagem. A gente vai precisar de mais tempo pra brincar com ela. Então, e aí, professor, como é que vai ser o cumprimento final pra galera aí? Vida longa e próspera. Um dia eu explico pra vocês o que é isso, tá? Mas tem referência de coisa nerd, pessoal. Uhul! Isso aí, pessoal!